Ontem eu enviei para vocês uma atividade de verificação, onde eu peço para que vocês analisem as 4 fórmulas estruturais, indicando a fórmula molecular de cada uma delas e dizendo se as estruturas são homocíclicas ou heterocíclicas. Então, como exemplo, vamos pregar a primeira estrutura. E vamos lembrar que na extremidade dos traços, no encontro de traços, a gente vai colocar um carbono. Então aqui eu coloco o carbono, outro carbono, carbono, carbono e assim sucessivamente. Se não existe nenhuma outra indicação, a esses átomos de carbono, obrigatoriamente, estão ligados átomos de hidrogênio. Lembrando que o carbono só faz 4 ligações. Então, esse carbono já fez 2 ligações com esse carbono. Então, a ele estão ligados 2 átomos de hidrogênio. Esse carbono fez 1, 2, 3, então a ele está ligado um átomo de hidrogênio. Esse carbono, 1, 2, 3, 4, então se ele já fez as 4 ligações, a ele não está ligado nenhum hidrogênio. Todos esses outros fizeram 3 ligações, então a eles estarão ligados apenas um átomo de hidrogênio. Dessa maneira, nós temos os elementos representados. A fórmula molecular, o que ela diz para mim? Os elementos que aparecem na estrutura. Então, aqui eu tenho carbono e hidrogênio. E a quantidade dos seus átomos. Então, agora é uma questão de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantos hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de hidrogênio. A fórmula molecular C8H8. Agora, é uma estrutura homocíclica ou heterocíclica? Então, homocíclica e heterocíclica se referem às cadeias fechadas, aonde nós vamos observar se no ciclo, na cadeia fechada, entre átomos de carbono existe oxigênio, enxofre, nitrogênio ou fósforo, que são os heteroátomos que podem aparecer entre átomos de carbono. Aqui nós observamos o que? Não há heteroátomo, apenas carbono. Então é uma estrutura homocíclica. Ok? Nesse segundo exemplo, mesma coisa. Entre os traços ou no final do traço, se não existir nada escrito, eu vou colocar um carbono. Então, veja bem, ao final dos traços existem grupos OH. Ao final deste traço existe o grupo CN, carbono e nitrogênio. Ao final desse traço eu tenho fósforo. Então, eu tenho carbono nessas posições. Agora vamos verificar. Esse carbono fez 2 ligações. Então, a ele está ligado 2 átomos de hidrogênio. Esse carbono fez 3 ligações. Então, a ele está ligado um átomo de hidrogênio e assim sucessivamente. Esse aqui fez 3 ligações. Nesse caso aqui, veja bem, né, o que representa carbono ligado a nitrogênio? O nitrogênio ele faz 3 ligações. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tripla ligação
com o nitrogênio. Então ele fez 1, 2, 3 e ele está ligado a este carbono aqui. Então esse átomo de carbono já fez as 4 ligações dele, não é? Então aí ele não estará ligado nenhum átomo de hidrogênio. Ao passo que o fósforo ele faz 3 ligações e ele fez apenas uma ligação com o carbono. Então a ele estarão ligados 2 átomos de hidrogênio. Dessa forma, não é? Nós podemos montar a fórmula molecular. Veja bem, ele é formado, não é, por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, que são os elementos que estão representados. Agora nós vamos calcular a quantidade de cada um de seus átomos, contando cada um deles. Fazendo a contagem dos átomos, nós temos a fórmula C8H14O6NP. Veja bem, eu tenho apenas um átomo de nitrogênio, eu não escrevo a unidade aqui. Eu tenho apenas um átomo de fósforo, eu não escrevo a unidade aqui. Então a gente determinou a fórmula molecular. Vamos lembrar, fórmula molecular representa os elementos que estão presentes na substância e o número de seus átomos. Agora vamos a segundo ponto, não é? É uma estrutura homocíclica ou heterocíclica? Então vamos identificar que existe aqui uma estrutura fechada, um ciclo. E entre átomos de carbono existe um heteroátomo, o oxigênio. Então é uma estrutura heterocíclica. Dessa forma, né, nós temos as respostas dessa questão, não é? Nessa terceira questão, eu vou chamar a atenção para vocês de que não existe um ciclo, não existe uma cadeia fechada, aqui está aberta. Então, essa terceira questão, eu não posso nem classificar como homocíclica, nem classificar como heterocíclica. Tá certo? Continuando, não é? Então, nós entendemos que o terceiro exemplo não é nem homocíclico, nem heterocíclico. Usando o mesmo raciocínio nos casos anteriores, a fórmula molecular C10H18O. E vou chamar a atenção aqui para a quarta estrutura, não é? Ela é homocíclica. Existem os ciclos, né? Mas entre átomos de carbono não existe heteroátomo. Repara que o oxigênio ele está fora da cadeia, então é uma estrutura homocíclica. E a sua fórmula molecular também nós achamos da mesma forma que os exemplos anteriores. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ainda assim houverem dúvidas, por favor, enviem mensagem. Muito obrigado.